Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 1, versos 9 a 18. Obtendo resposta na oração. 1 Samuel capítulo 1, versos 9 até o verso 18. Essa é uma história muito conhecida e que nós aplicamos quanto à oração. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Se você pudesse colocar em pé, por favor. 1 Samuel capítulo 1, versos 9 a 18. A palavra de Deus diz: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Santo Deus e Pai, fala conosco mais uma vez com a tua palavra, e que esta, Senhor Deus, venha nos esclarecer, trazer bênção para a nossa vida, e que venhamos nos atentar quanto à oração. Usa a minha vida com o teu poder, para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Obtendo resposta na oração. A oração de Ana, ela mostra-nos que tudo o que temos e recebemos é um empréstimo de Deus. Ela poderia ter tido muitas desculpas para ser uma mãe possessiva, mas quando o Senhor respondeu suas orações, ela cumpriu a promessa de dedicar Samuel à obra de Deus. Ela entregou Samuel completamente a Deus. O Senhor me deu, é do Senhor. Agora, vamos pensar o seguinte: se alguém é cristão e ainda não teve uma oração respondida, a sua vida cristã ela deve ser bastante questionável. Pois, para um filho de Deus, não é certo não ter suas orações respondidas. A resposta, ela poderá vir com um sim, um não, ou aguarde um melhor momento. Certo? Agora, como aconteceu com Ana, todos os filhos de Deus terão uma resposta da parte dele, se realmente estão orando da forma correta. A oração vai ser respondida para o Filho de Deus, dentro do tempo de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus. Para obtermos respostas às nossas orações,
nós precisamos fazer algumas observações importantes. E é o que nós vamos analisar nesta manhã. Algumas delas, observações importantes quanto a obtermos respostas na oração. Em primeiro lugar, depende do modo como nós pedimos. O versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela tinha motivos reais para se sentir desencorajada e amargurada. Ela não podia gerar filhos, ela compartilhava seu marido com uma mulher que a ridicularizava, o seu excelente esposo, o seu excelente marido, ele não podia resolver os seus problemas, e até mesmo o sumo sacerdote confundiu os seus motivos, pensando que ela estava embriagada. Então ela tinha N motivos para realmente se sentir desencorajada e amargurada. Mas, ao invés de retaliar e perder as esperanças, Ana orou. Ana orou. Ela levou o seu problema de uma forma honesta diante de Deus. Foi isso que ela fez. E todos nós podemos enfrentar momentos de esterilidade quando nada nasce em nosso dia a dia. Às vezes você começa um dia, termina aquele dia e parece que nada aconteceu. Parece que as coisas não estão produzindo. O seu dia não está sendo produtivo. A sua vida ela está parada, está estagnada. E é difícil orar com fé quando nós nos sentimos tão ineficazes assim. Às vezes ficamos abalados. Mas como Ana descobriu, as orações, elas abrem caminhos para que Deus possa trabalhar a nosso favor. A hora que eu oro, então Deus se atenta e Deus quer fazer por mim, se realmente está dentro dos planos dele, e se realmente vai me beneficiar. Foi o que Ana fez. Então, seguindo os conselhos da Bíblia, nós obteremos respostas às nossas orações. Por quê? A Bíblia, ela ordena ao crente pedir. Nós podemos ver em Tiago capítulo 4, versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. E Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Depende do modo como nós pedimos. E a Bíblia está dizendo que eu tenho que pedir. Eu tenho que fazer conhecido diante de Deus, não que Ele não saiba. Mas eu preciso falar para Deus: Senhor, estou com essa necessidade. Senhor, estou com esta dificuldade. Eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso pedir. E Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Tudo eu posso falar para Deus, tudo, exatamente tudo. As orações, elas precisam ser específicas. As orações geral, não é? Aquela que nós fazemos no dia a dia, que nós agradecemos pelo dia, que nós agradecemos pelos alimentos, que nós pedimos por proteção, essas orações, elas não satisfazem a uma necessidade específica. Ela poderá servir para os dias comuns, que é o nosso corriqueiro, mas não será suficiente quando a necessidade surgir. Quando uma necessidade surgir, nós precisamos ser específicos diante de Deus. Falar: Senhor, está acontecendo isto. Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim nessa necessidade? Então nós precisamos ser específicos. Precisamos pedir. Então, como que nós estamos pedindo? Dependendo do modo como nós estamos pedindo, a nossa oração será respondida. Em segundo lugar, a Bíblia, ela condena pedir mal. Então a Bíblia está falando que eu preciso pedir, e a Bíblia condena pedir mal. Lá em Tiago capítulo 4, 3, o autor diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus para o gastardes em vossos deleites. Pedir mal é pedir acima da necessidade real. Nunca peça o que você não precisa, pois você poderá não receber.
Agora, existe uma questão também. Às vezes, Deus nos permite algo que insistentemente nós temos pedido. E aqui está a vontade permissiva de Deus. Para nos mostrar que foi a nossa vontade, que foi a minha vontade, não a dele. Só que aí tem uma questão. Numa situação desta, sempre nos frustramos. Por quê? Porque nós estamos pedindo mal. E Deus pode conceder um pedido que eu estou insistentemente pedindo? Ele pode. Mas para provar para mim que não foi dele, mas foi de mim. E que não era o melhor para a minha vida. Então nós precisamos, diante das nossas orações, a resposta às nossas orações depende do modo como nós pedimos. Depende do modo como nós pedimos. A Bíblia está falando que eu preciso pedir. E a Bíblia, ela condena o pedir mal. Estou pedindo para quê? Para qual necessidade? Para qual realidade para a minha vida? Será que realmente vai me abençoar? Será que realmente é o que Deus tem para a minha vida? E em segundo lugar, outra observação que nós precisamos considerar quanto a obter resposta na oração é que depende do modo como vivemos. Versículo 15 diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Nós percebemos que Ana, ela vivia em constante comunhão com Deus. O estilo de vida que ela tinha era de uma verdadeira adoradora. E sabe de algo muito importante e de algo muito sério? Ninguém consegue orar certo vivendo errado. Ninguém consegue orar certo vivendo errado. O pecado, ele pode impedir a oração. O Salmo 66, versículo 18, fala: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E nós podemos ver também em Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, iniquidade é o tipo de pecado que a pessoa não desiste dele. Será que existem coisas na nossa vida que nós estamos buscando? Às vezes nós até desejamos abandonar, mas quando aparece diante de nós, nós vamos lá e agarramos. Isso se chama iniquidade. É aquele pecado que está diante de nós e nós não queremos desistir dele. Nós nos arrependemos, na verdade não é arrependimento uma hora dessa, mas sim é uma consciência pesada. Não é que nós falamos: Senhor, mas de novo, Senhor, mas por quê? E aí nós ficamos questionando Deus, e não agimos para realmente abandonar o pecado da nossa vida, para dar um basta naquela situação. E aí vai impedir a nossa oração. O pecado pode impedir a oração. O pecado, ele precisa ser tratado. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu preciso reconhecer que estou em pecado e eu preciso tratar esse pecado. Eu preciso colocar na presença de Deus e falar: Senhor, por favor, me ajude. Me dê forças para que eu possa vencer este grande mal que está me atormentando, que está tirando a minha comunhão com o Senhor, que está impedindo com que as minhas orações sejam respondidas, que as minhas orações sejam ouvidas, e o pecado faz isso. Provérbios 28, 13, fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tratar o pecado é confessar e deixar. Encobrir não vai chegar a lugar nenhum, mas nós precisamos confessar e nós precisamos deixar. Tratar o pecado é reconhecer, é pedir perdão, é abandonar. E quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, nós passamos a estar seguros em todo o tempo. Então nós podemos ter a nossa oração respondida, dependendo do modo como nós vivemos. Será que nós estamos vivendo uma vida onde o nosso maior desejo é estar em comunhão com Deus, agradar a Deus, seguir os princípios da palavra de Deus, dizer não quando nós precisamos dizer não?
nós podemos ter a nossa oração respondida diante de uma vida santa, diante de uma vida pura, diante de uma vida totalmente entregue aos cuidados do Deus que pode fazer toda e qualquer coisa. Obter resposta na oração depende do modo que pedimos, depende do modo como vivemos, e em último lugar, depende do modo como nós encaramos. O versículo 18 fala assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então Ana fora desencorajada a ponto de ficar doente e incapaz de comer. Agora ela volta para casa bem e feliz. A mudança em sua atitude pode ser atribuída a 3 fatores. Primeiro, honestamente ela orou a Deus. Ela tinha uma necessidade e ela colocou na presença de Deus. E ela falou para Deus com detalhes. Então, honestamente ela orou a Deus. Depois ela recebeu o encorajamento de Eli. Primeiro Eli tinha condenado ela, pensando que ela estava embriagada. Mas depois Eli percebeu que não, ela estava orando a Deus. Então Eli foi lá e encorajou ela. E depois ela resolveu deixar o problema com o Senhor. E é algo que às vezes nos falta. Como que nós estamos encarando as situações do nosso dia a dia? Nós precisamos entregar o nosso problema, a nossa necessidade diante de Deus. Senhor, está aqui. O que o Senhor vai fazer para mim? E Deus faz. E Deus faz da melhor forma possível. A forma como que ela encarou aquela situação fez com que obtivesse resposta à sua oração. E diante de todas as lutas ou dúvidas que nós passamos, para encararmos da maneira correta e termos resposta à nossa oração, é preciso crer. É preciso acreditar. Em Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. É a palavra de Deus falando ao meu coração. Que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, vai receber. E 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu preciso perceber qual que é a vontade de Deus. Para que eu perceba qual é a vontade de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso me preocupar com que tipo de filho eu sou para Deus. Que tipo de filho que eu sou para Deus? Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então está dizendo: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Agostinho ele disse o seguinte: fé é crer no que não vemos, e a recompensa desta fé consiste em ver o que cremos. E nós podemos ver que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Será que nós temos praticado a nossa fé? Porque fé é uma questão de prática. Às vezes nós oramos a Deus, mas será que nós estamos orando crendo que Deus realmente pode fazer aquilo por nós? Será que nós estamos orando desta forma? Será que nós estamos orando crendo que Deus faz o melhor para nós? A resposta de Deus vai vir dentro do tempo dele, e diante da resposta dele eu preciso estar feliz, contente, alegre. É o crer. Para obtermos resposta à nossa oração, então depende de como nós encaramos as situações. Será que nós estamos crendo? É necessário crer. É necessário crer. Em segundo lugar, para encararmos da maneira correta e termos resposta à nossa oração, é preciso esperar. Eita, palavrinha difícil, né? É preciso esperar. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Orar sempre e desfalecer não vai resolver nada. Orar sempre e abandonar o barco não vai resolver nada. Nós precisamos orar sempre e esperar. Esperar o tempo de Deus. Esperar o momento de Deus. Esperar o agir de Deus. Então, para a oração da fé, a ausência da resposta é apenas evidência de que o momento da resposta está muito mais perto. Agora, esse muito mais perto, sabendo que Deus não é limitado a tempo, nós vamos entender e compreender que a hora que acontecer, a resposta que Deus der vai ser precisa, vai ser exata. É aquilo que eu realmente preciso. Então, a resposta à nossa oração virá num tempo perfeito, se realmente estamos crendo que Deus faz o melhor para nós. Às vezes, nós teremos que passar por algumas provas até que a resposta venha, mas ela virá e será o melhor para nós. O Salmo, capítulo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é a expressão bíblica, é o que Deus está dizendo para nós. E em Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O momento de espera, ele é precioso. Às vezes nós ficamos ansiosos diante do momento de espera, né? Esse é o nosso maior problema. A ansiedade é o maior mal que existe na vida do ser humano, porque definha o ser humano, acaba com o ser humano, e principalmente com os crentes, porque o crente, ele sabe o que ele precisa fazer, só que, diante da ansiedade, ele não consegue esperar. E esse esperar, ele faz muita diferença, porque Deus sabe exatamente o que precisa acontecer, no momento em que precisa acontecer, Deus sabe. Então, para que ficar duvidando da ação, do mover de Deus? Para quê? Não precisamos. Simplesmente precisamos entregar. Simplesmente precisamos crer. Simplesmente precisamos esperar o momento de Deus. E pode ter certeza que as bênçãos virão. Eu vou dar um exemplo. Eu não pedi permissão para a dona Maria Luísa, mas aproveitando o momento que ela está aqui, mas ela orou pelo irmão João por 25 anos, 22 anos, pela salvação dele. Não é? O irmão João, ele era boêmio. Ele usava esse vozeirão que ele tem para cantar para o mundo. Mas a dona Maria Luísa usou, né, ela orou por 22 anos pelo irmão João. E qual o resultado? O resultado está aqui. Ele está adorando a Deus. Ele está usando o vozeirão dele para adorar a Deus, para agradar a Deus. Será que vale a pena esperar? Vale a pena esperar. Independente do tempo que isso vai levar, vale a pena esperar. Então, o modo como nós encaramos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as tribulações, faz com que eu realmente espere em Deus e o resultado, ele é perfeito. Porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Concluindo, obter resposta à oração depende do modo como nós pedimos, depende do modo como nós vivemos e depende do modo como nós encaramos. Nós precisamos compreender que se nós pedimos com fé, a resposta sempre virá, mas no tempo de Deus. E nós não podemos esquecer que poderá ser um sim, um não ou um espere. Diante da resposta de Deus, precisa existir em nós uma palavrinha que se chama aceitação. Diante da resposta de Deus, precisa existir em nós aceitação, pois Ele sempre faz o melhor para os seus filhos. Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Que exista em mim e em você aceitação. Aceitação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós venhamos realmente analisar estas questões. Como que eu estou pedindo? Como que eu estou vivendo? E como que eu estou encarando a vida que Deus tem me dado? Como? Então vamos
fazer com que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Orando sempre, crendo e esperando no nosso Deus. E Ele sempre tem o melhor para nós. Obteremos resposta na nossa oração, se estamos realmente convictos, certos de que Deus está conosco, de que Deus não nos abandona, de que Deus, Ele nos carrega, de que Deus, Ele nos fortalece a cada momento e Ele supre todas as nossas necessidades, com certeza. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.